Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou o Ed Drummer e tu sabia que o Cordeiro também casa, Jairo? Olha aí, que novidade! Tá lá em Apocalipse, quem quiser conferir tá lá, tem o casamento do Cordeiro, né? Então, o dia que você estiver aí no campo e você vê um Cordeiro casando, tá na Bíblia. Tá na Bíblia, é verdade. Então o noivo tem que usar branco. E também hoje conosco, visitando novamente o PDD, a minha ex-noiva, porque agora ela é minha esposa, veja só, a Geisa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo, e para completar a nossa conversa, a noiva do Jairo, Sharon Soares. Uau, que linda apresentação! Aqui da fronteira oeste do estado, em Santana do Livramento. Muito bem, e hoje nós vamos conversar então sobre o noivado. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Então, pessoal, como comentado, hoje nós vamos falar sobre noivado e hoje, na data de publicação desse podcast, é um dia muito interessante, porque hoje é dia dos namorados, né? Conforme a cultura popular. E nos outros dias dos namorados, não exatamente bem nos dias, né? Nós já lançamos alguns episódios interessantes do PDD, nós lançamos no episódio 27, nós falamos sobre tempo de oração para namoro, e no 79 nós falamos então sobre namoro. Então, link no post para você já conferir esses episódios anteriores. E agora nós vamos seguindo aí a ordem, né? Nós começamos do tempo de oração, nós passamos pro namoro e agora nós vamos pro noivado, né? Porque o objetivo é o casamento. Então, quem é que poderia me dizer aí o que é noivado? Porque se a gente vai falar essa palavra, é muito importante nós entendermos o que ela significa, né? Sim, noivado é uma das decisões mais importantes, né, da vida do casal. Ele é um tempo, né, transcrito entre a promessa de casamento de duas pessoas até a celebração da boda, né? É um tempo de maturidade pro casal, de conhecimento e não sei se o Jairo gostaria de completar alguma coisa. Assim, outra palavra que pode traduzir isso é fase de amadurecimento, né? É um período que a preparação do casal, onde eles não só vão preparar uma festa, mas estão se preparando para um casamento e também mentalmente, emocionalmente, né? O noivado resumiria isso. Uhum. E pra ti, Geisa, tu também entende que o noivado é isso que o pessoal tá falando? Sim, eu pesquisei no dicionário o real motivo do noivado e ele diz que é uma ocasião ou festa em que se estabelece oficialmente o compromisso de matrimônio de um homem com uma mulher. Então é no noivado que a real intenção do casamento é formalmente anunciada pras pessoas e tudo mais. Certo. Mas a gente percebe que o noivado hoje, ele é um pouco, vamos dizer assim, ele não é seguido bem à risca, né, como deveria ser, porque hoje na sociedade em que vivemos, não só hoje, isso já vem de tempo, né? O próprio casamento, ele não é muito respeitado, ele não é muito levado assim como deveria ser essa instituição sagrada de Deus, né? E quando então a gente fala de Deus e falando de noivado, a Bíblia, ela fala alguma coisa sobre noivado? Vocês encontraram alguma coisa sobre isso na Bíblia? Existe algum comentário relacionado a noivado na Bíblia? A Bíblia, na verdade, não usa a palavra noivado, né? Eu achei na Bíblia, na versão NVI, em Mateus 1,18, que fala quando Maria estava prometida para José, né? Então não fala a palavra noivado, e sim prometida. Naquela época eles usavam essa palavra. E também na época de Jacó, quando ele ia casar, quem escolheu não foi ele mesmo, né? Na verdade, naquela época, eram os pais que escolhiam quem as suas filhas iriam casar, né? Que na verdade ele não casou com Raquel, mas ele casou com Lia. Isso é legal, Duda, que tu comentou também sobre o casamento hoje, ou o noivado hoje, né? Que o noivado contemporâneo, ele não passa mais por todas essas fases, como antigamente, ou a história de Israel,
Israel, histórias que a Bíblia relata. E algo legal que em Antigo Israel ou na Bíblia se fala muito sobre essa promessa e sobre um contrato, né? Tipo, a pessoa tinha uma promessa e assinava um contrato de que os dois iam se comprometer para esse casamento. E olhar hoje, nossa geração, qualquer contrato que a gente assina hoje a gente não lê. Então, muito menos um noivado a gente talvez pesquise ou queira entender assim, o que envolve, envolve todo esse tempo, essa fase, né? Então é uma tradução do que a gente vive hoje, né? Não se importamos tanto, mas noivado, como a Gesa falou, não está explicitamente traduzido na Bíblia ou dizendo, você tem que noivar e ficar um período de 1 a 2 anos. Você tem que construir uma casa. Não tem todas as descrições ou as regras que às vezes a gente coloca hoje, né? Mas a Bíblia está recheada de, assim, princípios e tem um exemplo muito grande que é como a história da Bíblia associa Jesus como noivo e a igreja como a noiva, né? Então a gente aprende muito sobre isso para entender qual é o papel do noivo, qual é o papel da noiva. E é interessante isso aí que tu falou, Jairo, sobre a questão do contrato, né? Porque para os judeus, o ato de se casar, eu não tô nem falando de noivado, tô falando do casamento já, né? Ele tinha 3 passos, vamos dizer assim, que era esse contrato que tu tá dizendo. Então existia o concordar com a união, né? As famílias, então elas concordavam, olha, vai existir então a união dos nossos filhos aqui. Depois disso, era então feito um anúncio público de que ia existir esse casamento, e então depois aconteceria o casamento. Por mais que hoje a gente não tenha muito essa ideia, a ideia do noivado, ela realmente é essa, não o noivado, o casamento, ele é um contrato, né, que a gente faz. E o noivado, ele também é o anúncio desse contrato, porque para aquela época, quando o casal ele noivava, ele já estava, que nem vocês falaram já, né, vocês dois, o casal já estava prometido um para o outro, já existia o contrato, já tinha sido assinado, e então deveria acontecer de fato o casamento. É que nem hoje a gente vai fazer uma compra, mas a gente não recebe o produto na hora. Então a gente faz o pagamento, a gente assina um contrato de que a pessoa a qual a gente está pagando vai nos entregar aquele produto. E daí, quando a gente recebe o produto, então o contrato foi cumprido, né? Hoje a gente pode comparar isso com o casamento civil. Para te fazer um casamento civil, primeiro você vai até o cartório, tu marca o dia do casamento, tu assina um contrato. Esse contrato, depois que tu assina, ele é colocado publicamente, né? Ele é publicado nos jornais e também lá no cartório e tudo mais, nos autos, né? Para que todo mundo possa saber que vai existir esse casamento, e depois no dia ocorre então realmente o casamento. Então, de certa forma, hoje até mesmo a lei, né, nosso país que a gente vive, ela lida com o casamento de uma forma muito semelhante ao judeu daquela época da Bíblia, né? A diferença é o sentido disso tudo, né? Porque existe esse sentido de que quando eu noivei, eu já estou pronto para casar, né? Existe essa ideia de que, beleza, se eu noivei, eu já estou prometido, eu já vou casar. Não é uma questão assim, agora eu vou me noivar para ver se vou casar. Não. O noivado já é, vamos dizer assim, o sim do casamento. O sim não vai acontecer lá na hora, na frente do juiz de paz, ou do pastor, ou do padre, seja quem for. O sim acontece na hora do noivado, né? Pra ti, Cheryl, como é que tu vê a Bíblia falando sobre noivado? Tu vê dessa mesma forma, como a gente tem comentado? Sim, eu vejo dessa forma. Até comentava com o Jairo, né, sobre isso, que na Bíblia não tem, né, os passos do noivado. Mas, assim, o maior exemplo que Deus, ele nos orienta sobre o noivado é esse amor. Nós, né, como igreja, pela espera, né, do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, espera do nosso noivo, que é Jesus. Essa mesma lição são os passos que eu, como noiva, devo esperar, né, a encontrar com o noivo, né? Igual diz na Bíblia, né, que Jesus vem buscar, né, a sua noiva sem mancha, sem mácula. É assim que eu também devo me preparar para o dia do casamento, né? Resolver as minhas coisas pessoais, resolver aqueles desafios que eu tenho, né? Para que quando chegar num casamento, poder desfrutar do propósito de Deus, que é a família, né? Começar uma vida a dois preparada, né? Então, eu acho que a Bíblia e esse tempo da igreja, de espera, né, pelo noivo, é o tempo que eu vejo e aprendo, né? Como ser noiva e como ser igreja, né? Uma coisa legal que a gente estava falando sobre o noivado, quando eu estava pesquisando e estudando para gravar esse episódio, e botando noivado do Google, tipo, a gente tem muito mais ilustrações, como fazer um pedido de noivado, qual aliança comprar. Então, o noivado em si hoje, ele se transformou
mais uma festa, ele tá em cima daquela áurea ali, do momento de que vai fazer uma festa, de como surpreender a noiva, mas muito mais com o objetivo de algo comercial, algo que, assim, eu tenho que mostrar para as pessoas, mas não tem muitas instruções, ou tipo, vamos falar sobre o que cuidar antes de pedir, ou assim, antes de dizer o sim, vamos dizer assim, né? E também o que tem esse contrato, né? E o que ele inclui. Então é muito interessante nós, como cristãos, a gente avaliar se nós estamos vivendo um noivado cristão ou estamos vivendo um noivado que é igual ao mundo, né? Os padrões do mundo, tipo, não, vou fazer isso porque todas as pessoas fazem ou fizeram. Mas a base, ou aquele alicerce que é nosso, que é a fase do noivado de construir a casa, vamos dizer assim, ela é a fase de construir nosso alicerce, né? Maturidade, nosso caráter, olhar como noivos e dizer assim, como é que a gente lida emocionalmente quando a gente tem que começar a planejar tal coisa, aí dá uma encrenca ou dá uma discussão. Isso vai ser um alinhamento, isso é a nossa fase de a gente entender um ao outro, né? Mas como cristão a gente tem que saber e conhecer ali nessa fase e não olhar simplesmente para as coisas que são, assim, status ou que a gente está vendo para o mundo atual, né? Sim, e em Salmo 127 fala, né, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Isso fala justamente sobre cuidar da base, né, que o noivado, ele é lindo, tudo a festa, na verdade, é só o ato público, né, mas o noivado mesmo começa no coração, começa naquele compromisso que eu tenho com Deus e não defraudar a pessoa que eu amo, me entregar, né, de coração o que o tempo exige, e isso aí é edificar a casa no Senhor, né, edificar o relacionamento no Senhor. E não adianta nada projetar um noivado, um casamento lindo, se não estiver edificada na base correta, né? Então isso que o Jairo falou me fez lembrar desse Salmo 127. E falando sobre essa questão da edificação, algo importante de entender sobre noivado, e que a gente estava falando sobre a Bíblia e muito mais, o noivado, ou propriamente o casamento, não é uma criação da sociedade atual e da nossa sociedade, mas é uma criação divina. Então, o casamento, ele foi instituído por Deus. Logo, o noivado, ele é, vamos dizer assim, um período que deve ser muito levado a sério, porque a gente está entrando em algo que Deus desenhou e que eu preciso entender o peso que tem isso, né? Então, se noivado antecede o casamento, ele não pode ser levado de uma forma leve, né? Leviana em si. Preciso entender. E claro que não vou pesquisar sobre noivado ou vou me preparar para o noivado quando eu entrar no noivado. Isso já é uma preparação, com talvez em episódios anteriores já foi falado sobre namoro e tudo mais. A pessoa, o casal já vem se preparando, e principalmente um casal cristão já entende o que ele está trilhando aquele caminho, né? Mas olhar sobre o casamento, tipo, a gente entendendo que casamento é uma criação divina, lá em Gênesis 2:24 ele fala sobre isso, que o homem vai deixar o pai, vai deixar sua mãe, vai se unir à sua mulher no casamento. Mas em Efésios 5:32, Paulo, ele vai trazer essa ilustração e esse mesmo link. No próprio 31 ele vai dizer de novo, ele vai citar Gênesis, vai dizer, por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mas no 32 ele fala, mas isso é um mistério, eu digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Então, quando a gente entende sobre que o noivado e que Cristo é considerado noivo hoje, e a gente é como noiva, como igreja, né? Para nós, principalmente noivos, a gente tem uma grande régua levantada, e para noiva também, tipo, sobre o que é ser noivo, o que é ser noiva no entendimento cristão, né? Tipo, tanto de caráter quanto daquilo que eu devo fazer. Porque se olhando para o casamento antigo, no casamento antigo de Israel, onde tinha, o Duda falou sobre contratos, sobre o que o noivo desejava casar com uma noiva, então lá ele assinava o contrato. Ao mesmo tempo, ele devia pagar um preço por aquela noiva. Ele tinha que fazer o contrato com o pai da noiva e dizer assim, vou pagar tanto por essa noiva, ela vale tanto para mim. E nesse período, assim, no antigo Israel, eles automaticamente o pai aceitava, né? Porque não era a noiva que aceitava, mas tinha um contrato com a noiva, mas a noiva aceitava. E
o noivo ia preparar a sua casa. E é bem legal de eu ver a história de Israel ou do casamento judeu, porque nesse período de noivado, eles não tinham namoro, né? Eles tinham um período de noivado, já era um noivado. Eles não se viam. O noivo já tinha feito uma promessa, fez uma promessa com a noiva e com o pai da noiva que viria buscar quando tivesse sua casa construída e tivesse tudo pronto. E o noivo não avisava no momento quando ele ia vir. Então o objetivo da noiva era sempre se preparar, era estar preparada com suas coisas em dia e com seu coração em dia e tudo mais. E automaticamente o noivo, para garantir isso, ele deixava um amigo dele junto com a noiva, para que cuidasse da noiva, para que nem assim estivesse cuidando dela. E essa ilustração é o que a Bíblia vai instruir, o que o próprio Cristo cumpriu, né? Em toda a Bíblia, onde Jesus paga o preço pela noiva, que nós como igreja, né? Então dá a sua vida, e aí ele sobe o nível para nós noivos hoje, né? Será que a gente está disposto a dar a vida ou doar aquelas coisas que às vezes talvez nossos sonhos para viver uma vida de casamento? Jesus também, ele dá, vamos dizer assim, a gente se entrega e vai preparar um lar, né? Vai para o céu preparar essa casa. Então é bem interessante a gente olhar e ver esse paralelo que a Bíblia tem do casamento antigo de Israel com o noivado de Israel com Cristo e a noiva, né? E isso para mim sempre foi algo que eu gostei de estudar e levar muito a sério, assim, tipo, para o período, ou quando eu queria entrar no noivado ou entrar no casamento, eu sempre tive esse entendimento, não, preciso estar com todas as coisas alinhadas. Claro que a gente não vai estar preparado, o noivado vai ser a fase de preparação e agora de alinhamento, mas a gente tem que ter pelo menos o entendido o que a Bíblia toda fala para nós como cristãos. E tu esqueceu ali que Jesus, como o noivo, ele foi preparar a morada e ele também deixou o padrinho aqui, né? Sim. Deixou o melhor amigo dele, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Pra cuidar da igreja, pra cuidar da noiva, né? Pra que ela se mantenha pura e aguarde a volta do noivo. Isso é muito forte, né? Tipo, nós não estamos sozinhos. E quanto também esse peso, né? Do amigo, né? Tipo, hoje, deixar um amigo com a noiva seria algo meio até difícil, né? Depende. Então, pessoal, a gente comentou ali no primeiro bloco sobre o que é noivado, falamos sobre essa questão do que a Bíblia fala, a cultura bíblica, cultura judaica, né, e tudo mais. Mas a gente está vivendo em outros tempos, né? Estamos numa nova era. Opa, nova era não, né? É complicado, né? Falar nova era. Mas estamos já bem longe dessa época da Bíblia. Obviamente, como eu disse, algumas questões continuam na nossa cultura, né? Como eu falei ali do próprio casamento perante a lei, é muito semelhante, né? Mas hoje não é mais os pais que vão lá e escolhem quem os filhos vão casar, não tem todas essas questões, né? Mas aí eu pergunto pra vocês, então, olhando pro cristão hoje, o seguidor de Cristo, aquele que faz parte da igreja, que é a noiva de Cristo, qual é o propósito do noivado pro cristão? Pra que serve o noivado? O que é esse momento da vida de um casal cristão em que eles iniciam esse tal de noivado aí? É um tempo de entrega, né, de preparação. E agora, né, tu comentou sobre os pais antes escolhiam, né, e tal. E agora trazendo, nós como cristãos, né, temos o dever de honrar a Deus em todas as nossas escolhas, né. E hoje os nossos pais já não escolhem mais, né, os nossos cônjuges, né, nossos esposos. Mas nós, como honra, né, aos nossos pais, nós devemos incluir eles nessa escolha, né? Então, o noivado, ele é um tempo pessoal meu, né, que eu vou ter com o meu noivo de construir algo, mas é um tempo também da família viver algo lindo, né? Eu aqui na minha casa, nós temos vivido um tempo muito lindo que eu tenho incluído eles, né, nessa escolha. Tanto que eu tenho, há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu fiz uma aliança com os meus pais, eu carrego um anel mesmo, assim, que a aliança era mais, tenha isso como base
assim, ó, que eu dou aos meus pais a autoridade deles me auxiliarem nessa escolha e dentro das minhas decisões, né, me aconselharem para que eu possa desfrutar mesmo da bênção de Deus. Eles têm, né, a bênção como pais e um olhar que Deus permitiu que eles tivessem sobre a minha vida, né. E nesse tempo de noivado é muito importante o discipulado, o conselho, como o Jairo mencionou, né, a gente tem que se preparar para esse tempo, mas o conselho, aquela pessoa para nos lembrar, isso aí é muito importante nesse tempo do noivado de amadurecimento, né. E eu e o Jairo temos aprendido muito sobre a questão de doar, né, doar tempo. O nosso tempo não é mais integral. Eu tive uma experiência assim nesses últimos dias sobre querer viver alguns objetivos meus com a desculpa assim, não, é para o meu casamento, só que isso ao mesmo tempo me afastou do propósito desse tempo que é ser noiva, né, que é dedicar tempo para conhecer mais o Jairo, de comprometimento, de planejar o próprio casamento, de orarmos sobre alguns objetivos que nós temos como casal. Então, eu tenho crescido muito nesse tempo do noivado na questão de amadurecer, né? Amadurecer, que a minha vida hoje não é mais minha, né? Ela é meu tempo, né? Ela é integral. Além, claro que é minha vida é de Jesus, mas assim, meu tempo em si, eu tenho aprendido agora que eu tenho que investir, né, no meu compromisso. Algo interessante sobre o propósito do noivado para os cristãos foi um livro que eu e a Sharon está lendo, que é o Eu Amo Você, do Jaime Kemp. Ele divide o relacionamento em 3 fases, com focos diferentes, onde, tipo, o período de namoro, ele fala que o foco dos namorados é desenvolver a parte espiritual. Já o noivado é na parte emocional e mental. E aí o casamento, como fim, é a parte física, né? Então o propósito do noivado para os cristãos, tipo, é muito esse entendimento, tipo, o que o meu foco é investir na parte emocional e mental, onde como é que a gente lida com as dificuldades, como lida com planejamentos, como lida com decisões, como lida com as características diferentes da outra pessoa, que antes no período de paixão ou talvez namoro não identificou, como é que eu, vamos dizer assim, as minhas expectativas que talvez são frustradas, como é que eu tô lidando e será que eu realmente quero amadurecer e viver com essa pessoa? Esse é o período, né, tipo, de foco da parte emocional e mental, conseguir avaliar a outra pessoa em si nesses pontos. Uhum. Não, é bem interessante. E também, agora, só fazendo um comentário, até daquilo que a Sharon falou antes, um complemento, né, vamos dizer assim, a gente hoje não tem mais aquela cultura, vamos dizer assim, os nossos pais escolherem o nosso cônjuge, né? Mas vocês já pararam pra pensar que, na realidade, nós cristãos ainda temos essa cultura? Não sei se vocês já pararam pra pensar, e eu explico agora. A gente não tem, vamos dizer assim, os nossos pais aqui terrenos escolhendo. Mas o que a gente faz no tempo de oração pra namoro? A gente não pede pra que Deus nos mostre se aquela pessoa vai ser a pessoa com quem eu vou casar? Sim. Então, tipo, não seria mais ou menos assim no sentido, eu vou deixar que Deus escolha pra mim? Porque assim, se é pra começar a namorar, é pra casar, né? Sim. Então, de certa forma, a gente tá pedindo pra Deus, eu quero que tu escolha a pessoa com quem eu vou casar, né? Tá certo que eu vou só, de início, namorar com a pessoa, mas eu já tô pedindo a bênção de Deus e a direção de Deus pra ele me mostrar, né? Então, só um comentário, assim, de que quando a gente olha pro cristianismo, às vezes a gente pensa que a gente tá muito longe da época de Israel, que a gente tá muito longe da época dos judeus, de Jesus, mas como a gente segue Jesus, e Jesus, ele cumpriu a lei, e ele vivia pra depender do Pai, né? Então, a gente acaba percebendo que nós não seguimos exatamente a mesma cultura, mas nós seguimos também algumas coisas interessantes, semelhantes, que é essa dependência do nosso Pai Celestial. Não de que os nossos pais aqui terrenos vão escolher a pessoa, mas a gente quer que Deus escolha pra nós, né? Veja só, pra gente depender realmente de Deus, né? E é legal, Duda. Tipo, nós não seguimos a cultura judaica nem nada, mas a honra que Deus nos ensinou é o modelo que nós seguimos hoje, né? Que é priorizar Deus, né? O que ele pensa, o propósito. Então, como, né, agora nós colocamos os pais escolhem, mas hoje Deus escolhe. Não, pela nossa cultura não é assim, mas pela honra e o modelo que Deus deixou para que nós tivéssemos sucesso e êxito, né? Adorar ele em todas as nossas decisões, foi um modelo de honra, né? Exatamente. Mas e aí, Geisa? Agora eu te pergunto, o pessoal falou aí sobre noivado, que é um momento de preparação espiritual e isso e aquilo e tudo mais, mas tem a questão da festa do casamento, né? Noivado é só pra preparar casamento, festa e tudo mais, ou isso daí é o que deveria vir em segundo lugar? Isso é o que deveria vir em segundo lugar. Eu entendo que preparar a festa do casamento e tudo mais, tá nesse período de noivado, é que, como já foi falado, né? É um tempo
sobre preparação, amadurecimento, é um passo que tu tá dando pra continuar o compromisso que tu fez desde o tempo de oração, desde o namoro, né? Pra te firmar isso perante a sociedade também, perante as outras pessoas e perante a Deus também. Então, é um tempo de amadurecimento pro casal até chegar o grande dia que é o casamento, né? Uma coisa importante que o tempo do noivado é o tempo de escolher os padrinhos ricos, né? Isso é uma coisa... é uma coisa muito importante. Sentar e perguntar quais são os teus amigos, né? É a hora. Eu tô brincando. Mas a gente sempre sabe que a brincadeira tem um fundo de verdade, né? Sim, até mesmo no nosso, quando a gente foi montar nosso convite e a gente escolheu não chamar de padrinhos, mas chamar de conselheiros, né, porque... Patrocinadores, né, Jair? A gente queria patrocinadores, né, mas... E a ideia, porque se for pensar padrinhos... Às vezes eu olho para as pessoas e quem foi teu padrinho no casamento, a pessoa nem lembra mais, ou não tem mais nem contato. Ou a pessoa também que é padrinho, às vezes não entende que ela tem que dar conselhos e que ela tem um cargo maior. Então quando a gente pensou assim, não, a gente quer dar a oportunidade para essa pessoa de ela ser nosso conselheiro, de, assim, tudo, ela foi a participar. E aí a gente brincou no nosso convite que a gente escolhia os conselheiros ou os padrinhos por causa que eram pessoas lindas para, assim, para as fotos, né? Embelezar as fotos, e pessoas ricas para poder dar bons presentes, né? Mas foi para descontrair mesmo. Sim. Porque depois nós corrigimos falando que lindas de atitudes, né? E ricas de conselhos, né? Que o nosso maior riqueza que nós julgamos que os nossos conselheiros podem nos entregar é o aprendizado deles, né? Então tivemos sim uma intenção nas riquezas, mas de conselhos. Mas como a Geira falou, esse noivado ou a festa de casamento, não existe festa de casamento se o casal não estiver alinhado, né? Então se não adianta nós preparar e focar em preparar a festa, vou fazer uma festa enorme, vou contratar várias pessoas para, assim, fazer o momento, mas se o casal, né, não está mais conseguindo estar junto, conseguir ter uma conversa profunda e não aprofundou o relacionamento do namoro para um noivado, não teve uma mudança de maturidade, essa festa de casamento vai ser vazia, né? Ela vai ser com dois noivos que são só fachada e talvez igual aqueles bolos que tem os noivos em cima, vai ser basicamente isso e não tem uma profundidade, né? Então, noivado não é só preparar a festa, é em segundo plano. Uhum. Na verdade, a festa, eu acho que ela só é um motivo pro casal se conhecer, né? Porque aí entra muitas discordâncias, entram muitas coisas, e aí entra também o pensamento que aquela pessoa não é minha propriedade. O direito dela de pensar, de escolher, aí eu tenho que entrar no meu equilíbrio. E esse é o maior aprendizado no noivado. É tu ver o outro em autoestima a ponto de tu entender, não, ele não precisa pensar como eu penso, mas juntos vamos chegar, né, a uma conclusão. Então, eu acho que o casamento, ele é não que seja uma desculpa, mas ele é um meio de conhecer a pessoa na forma estratégica, no dia a dia, né? Nas decisões, assim, porque a festa vai ser o casamento é o evento. E tem toda a estratégia por trás, que é no noivado, né? Que é uma escola de aprender como o outro é. Então, só complementando isso. Uhum. Mas eu comentei antes sobre aquela questão, né, de que quando a gente olha pra Bíblia, lá, o povo de Israel e tudo mais, existia esse tal de contrato, e quando a pessoa, ela era dada em casamento, ou seja, assinava-se lá, vamos dizer assim, o contrato de casamento, então eles estavam noivos, para a sociedade já existia aquela promessa, né? Então eles estavam prometidos, então eles ainda não viviam juntos, mas já estavam casados, né? Por isso que era, vamos dizer assim, muito polêmico quando algum casal de noivos rompia o noivado, né? Como assim rompendo? Vocês estão cancelando um contrato que é sagrado, né? Não pode ser rompido. Aí eu pergunto pra vocês, hoje, o cristão, quando ele noiva, ele já está casado? Ele já a gente vai casar mesmo, né? Deus sabe o nosso coração, a gente já vai casar, ele já pode viver uma vida de casado, né? Vivendo juntos e tudo mais, ou ainda não estão casados realmente e tem que esperar a tal da festa do casamento, que é quando vai, né, publicamente vai estar, inclusive, assinado nos papéis lá que estão casados. É engraçado que quando eu fui pedir a mão da Cheryl em namoro, eu
me precipitei e pedi ela em casamento já. Mas, claro que no meu coração eu tinha entendimento de que era a pessoa com quem eu queria casar e tudo mais, mas eu tinha também esse entendimento de que não, automaticamente quando ela disse sim ou quando começamos a namorar, nós não estamos casados. Nós temos limites para respeitar e temos um período, né, para entender e conhecer o outro. O foco não é desfrutar, como o autor Jamie Camp fala, da união física ou das questões que são dedicadas no casamento, eu experimentar elas no noivado, ou experimentar elas no namoro. Mas, assim, eu te indico até um texto que eu sempre, antes de namorar e no jovem, né, nos preparando e já sonhando num casamento, sonhando num namoro, eu creio que cada um deve estar se preparando e tem que estar pensando, né, nisso, porque é o objetivo de Deus, como nós construir família e tudo mais, se preparar para essa vida. E nessa fase eu lia muitos textos, tanto do Voltemos ao Evangelho ou do Reforma 21, que tem vários textos muito bons, assim. Mas um legal é o Tópicos para Conversar, que era do site Reforma 21, e ele falava sobre vários pontos, assim, várias perguntas para se conversar no namoro, para se conversar no noivado. E lá ele começa a trazer pontos desses limites, dessas expectativas ou das coisas que a gente tem que cuidar ou que a gente tem que conversar. E talvez alguns assuntos não vão poder ser conversados agora, no noivado ou no casamento, porque a gente talvez vai estar defraudando o outro, vai estar entrando num limite ou até mesmo uma linha perigosa com outra pessoa, né? Então, foi um ponto bem interessante, assim, quando a gente começou a namorar e que a gente começou a cuidar, assim. E o que vocês podem me dizer, então, sobre pontos importantes aí durante o noivado, até pro pessoal que tá noivando agora, que acabou de noivar, que vai noivar ou já está noivo há algum tempo. O que é importante, até te citou ali a questão de cuidado, né, Jairo? O que a gente tem que evitar durante o noivado, para que a gente mantenha esse propósito realmente de que a gente está se preparando para Deus e para o outro, né, nesse momento, tanto de todas as formas ali que vocês já comentaram, né? Quais são os pontos ali pra gente observar e também o que a gente tem que evitar? Bom, Duda, sabe uma coisa muito importante que eu queria falar para as moças? É nunca baixar o padrão, assim. Só elas sabem os sonhos que Deus colocou, né, no coração delas. É o segredo delas com Deus de uma vida futura, como mulher, como esposa. Eu sempre escutei e era meio clichê, mas hoje para mim se tornou, assim, uma realidade. Que tem certos segredos que Deus coloca, né, sonhos no nosso coração, que com o tempo, por pensar assim, Deus não tá respondendo, Deus não quer que eu case, às vezes nós pensamos em negociar, né? E tem uma coisa muito jóia, assim, que eu vim de um ministério muito farto em conselhos, os meus pais sempre tiveram comigo me aconselhando, e como Deus permitiu com que eu tivesse meu primeiro namorado com 25 anos, eu passei 25 anos da minha vida estudando sobre isso, já que não tinha oportunidade, né? Então, uma coisa, assim, sobre os limites, eu tinha uma listinha, assim, que, se eu encontrar isso aqui numa pessoa, é porque é o meu sinal que a pessoa é de Deus, né, pra mim. Porque isso aqui não diz respeito o meu propósito, os meus princípios, né, e a base de um compromisso, seja ele de nível de um namoro ou de um noivado, ele tem que ter alguém que respeite os princípios, né. E quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, 12, 14 anos, eu participei de um congresso, e esse congresso falava sobre os limites no relacionamento e tal, e uma moça deu um testemunho, e o ministério, na verdade, que estava, né, à frente desse congresso, eles falavam sobre aliança com Deus no relacionamento e tal, e falavam sobre guardar o primeiro beijo para a pessoa no qual nós soubéssemos que era a pessoa certa, né, no caso, dar o primeiro beijo no altar, né, tá, e eu saí daquele congresso decidida, eu vou dar meu primeiro beijo no altar, né, só que com o tempo eu precisei rever aquilo não como um aprendizado, mas como um princípio na minha vida. E foi tão legal que eu perguntei para Deus, se é certo, né, guardar dar o meu primeiro beijo no altar, eu quero saber um motivo real. E daí naquela semana dessa minha inquietação, dessa minha busca, veio assim um entendimento sobre mim que eu sempre quis dar uma oferta no dia do meu casamento. Eu pensava, eu vou guardar 10% e no dia do casamento eu vou fazer uma oferta lá na vida
vida de alguém. Não sei, eu pensava em dinheiro, porque era alguma coisa que... Na época eu pensava em dinheiro. Daí veio um entendimento sobre mim que essa seria a minha maior oferta de espera. Espera pela pessoa que eu amo, de espera pelo que eu aprendi, né? E até me conhecendo os meus limites. Eu sou uma pessoa muito emocional. Então, se eu desse lugar, no caso assim, a outras coisas, eu não avaliaria coisas importantes que deveriam ser avaliadas nesse tempo de preparação, né? Tanto no namoro quanto no noivado. E daí eu decidi, né, que eu daria meu primeiro beijo no altar. E agora fazendo o link, porque eu falei das meninas não baixarem padrão, né? Porque apareceu na minha vida vários rapazes, assim, e eu me apaixonei por alguns, e quando eu chegava no ponto, assim, eu fiz uma aliança com Deus que daria o meu primeiro beijo no altar, que era prova de fogo, né, pra saber se a pessoa era de Deus pra mim ou não. E ninguém ficava. E eu entendi, não é de Deus. E quando o Jairo, eu conversei com o Jairo, tá, ele disse assim, olha, eu tenho uma aliança com Deus, que eu daria meu primeiro beijo no altar. Não é que seja o modelo certo, mas é o jeito que eu entendi de entregar a Deus uma oferta de espera, de entrega, conhecendo os meus limites, né? Que eu sei que se eu tivesse liberado tudo, eu nem pensava em mais nada, né? Eu sou intensa, então, né? Ia acontecer. Mas sabendo, assim, dos meus limites com Deus, eu fiz essa renúncia, né? E quando eu comentei com o Jário, ele disse que para ele seria uma honra entregar essa oferta a Deus no dia do nosso casamento no altar. Então, falando sobre limites e sobre as moças não diminuírem o padrão, porque se Deus pediu algo, não é que esse seja o modelo perfeito, mas foi algo que Deus pediu para mim, foi algo do entendimento que eu disse para Deus que faria. Então, se ao longo do tempo Deus colocou algum sonho no coração, vela por isso, porque é isso que Deus vai cumprir. Se a gente não negociar os nossos princípios com Deus, Ele vai honrar. Agora, claro, não adianta eu fazer... Deus diz, né? Não é pra jurar, mas se jurar, cumpre, né? Então, se em algum momento você propôs ao coração fazer alguma coisa, honra, nem que passe o tempo, nem que pareça que ninguém vai, tipo, eu tô sozinha nisso, é coisa da minha cabeça, não. Só tu sabe os limites, só tu sabe o que Deus colocou no teu coração, e velar por isso, orar por isso, porque essa é a entrega, isso é adorar a Deus, né? Isso é a fé, isso é esperar com paciência no Senhor, sabendo que Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Então, só agora, falando sobre os limites, então, no nosso relacionamento nós temos, né? Nós nunca nos beijamos, só pelo dia 10 agora de outubro. E que isso é uma coisa que tem nos ajudado a ver coisas mais importantes, sabe? Gastar nossa energia com coisas que competem ao tempo do noivado. Nós vamos ter toda a vida depois para desfrutar dessa outra área. Então, não é falando que é um modelo perfeito, mas é um modelo que Deus nos entregou para que nós pudéssemos desfrutar do noivado num limite que eu me conhecendo, eu posso ficar tranquila, não vou defraudar quem eu amo, nem a mim, e muito menos os meus princípios a Deus, não vou colocar em jogo. E nós conseguimos canalizar nossa energia para as coisas que realmente importam. Só para complementando o que a Cheryl comentou, né, tipo, desse nosso compromisso de relacionamento, e algo interessante para ver é não só da questão do beijo, né, tipo, a gente nunca damos beijo e tudo mais, então outras coisas estão liberadas. Tipo, não, isso é um limite que a gente coloca, né, e que a gente tem que ter muito cuidado, porque o nosso coração, como ser humano, nossa carne, ela vai querendo defraudar o outro e vai querendo descobrir coisas que ativam áreas que não é para esse momento, né? E então, quando a gente teve o entendimento que é igual que a gente falou do livro, do Eu Amo Você, e outro livro que é bem legal, que a gente está fazendo hoje, é o Antes de Dizer Sim, que foi até uma indicação de um casal conselheiros nossos, e tem um capítulo que ele fala sobre essa defraudação, tipo, onde a gente tem que saber o limite da outra pessoa. Um ponto importante é conseguir conversar sobre isso, porque o namoro e noivado é o alinhamento de comunicação que a gente tem, onde essa comunicação tem que ser muito profunda. Não adianta, talvez, os noivados, eles têm um limite onde beijar é tudo bem, é tranquilo, abraçar é tranquilo, mas para outras pessoas, talvez até mesmo um abraço vai provocar algo talvez pro homem ou pro noivo, algo que não é interessante, que não vai despertar desejos sexuais em si, que não
estão para aquele momento. Então, esse momento é o momento de conseguir chegar e sentar com a noiva ou sentar com o noivo e dizer assim, não, a gente vai ter que evitar de fazer tal coisa, a gente tem que conversar sobre isso, porque vamos ter que orar, vamos ter que nos ajudar nessa questão, porque quando você me abraça, um abraço demorado, eu já não consigo mais ficar pensando ou me controlando. Então, o noivado, na verdade, até mesmo o namoro, né? Começa o namoro, é um tempo de a gente entender o outro, saber como o outro lida com suas áreas e conseguir ajudar o outro, né? Não é eu lido e estou me aproveitando da outra pessoa para mim ser feliz, eu já estou ajudando a outra pessoa, sabendo edificar ela e saber aquilo que prejudica ela. Então, o ponto importante é alinhar a comunicação e que essa comunicação seja muito clara e profunda, né? Até porque se essa comunicação, de tudo, né? Até no livro que nós estamos lendo fala sobre que se o casal ele não consegue no namoro ou no noivado chorar juntos, ler a Bíblia junto, falar do que um pode ajudar o outro até nessa área, claro, tendo cuidado, né? Fala assim, isso pode, isso não pode. Isso aí vai construir neles um hábito de não se abrirem no casamento, de não orarem, de não lerem, de não falarem, isso gosto, isso não gosto. E eu e o Jairo, nós decidimos que nós só falaríamos, assim, das áreas do casamento, assim, das áreas físicas, junto com os conselheiros, porque como não foi algo que eu nunca me permiti pensar muito, então eu não sei como vou reagir. Porque agora eu tô velha, né? Então isso é uma coisa uma sabedoria também que nós tivemos para não estimular e também não fazer nada que venha entristecer nossa caminhada, né? Então é muito legal o casal conversar sobre tudo, tendo seus limites, né? Dentro do que... E contar com os conselheiros em tudo, né? Com os pais, com os discipuladores, porque nessa caminhada não é sozinha, né? O Jairo não chegou aqui pensando assim, ele foi construído através de conselhos, de livros, igual eu, e igual qualquer pessoa que se prepara para esse momento, né? Então não é porque agora estou noiva que eu não vou buscar mais conselho, não vou buscar mais em saber, né? Pelo contrário, eu sei na teoria, agora é a hora da prática, a hora que eu preciso me alinhar mais e me afiar mais com as pessoas que me acompanharam nesse tempo, né, de preparação, para esse tempo que eu estou vivendo no caso do noivado. E Geis, pra ti, o que tu poderia dizer aí sobre algum ponto importante ou o que evitar? No nosso período de noivado, meu e do Eduardo, desde no finalzinho do namoro, depois do noivado, a gente tava já pensando em ter um acompanhamento em casal, que eu acho que poderia fazer uma diferença porque no nosso relacionamento, né? Então a gente procurou um casal, que a gente conhece eles há muito tempo, são da nossa igreja há muitos anos e tudo mais, e eles viraram como se fossem esses conselheiros. A gente tem um discipulado com eles uma vez por mês, onde eles falam muita coisa sobre casamento pra gente. Eu acho que nesses pontos de preparação de casamento, tá noivo e tudo mais, eles nos ajudaram bastante e ainda nos ajudam tanto com conselho, dica, alguma coisa sobre relacionado ao casamento hoje, né? Mas uma dica muito importante, um ponto muito importante, eu acho que é legal ter pessoas, um casal mais maduro, te acompanhando nesse processo. Claro que tem nossos pais e tudo mais, mas tirando um pouco a família de lado, sabe? Mas sendo alguém, tipo, claro, são pessoas firmadas em Cristo, tudo mais, mas que nos acompanham e que nos dão uma direção onde que a gente pode ir com o nosso casamento, né? Que é o próximo passo, no caso. Esse ponto que a Geisa comentou é muito importante. Eu e a Cheryl são bem relacionais, então a gente sempre conversa com muitas pessoas e sempre tivemos muitos amigos, e pra mim algo que marcou minha vida sempre foi aquela questão que Provérbios fala de que a multidão de conselhos habita a sabedoria. Então, para esse período de namoro ou noivado, foi o momento que eu disse assim, não, é agora que eu preciso mais deles ainda. Então, eu lembro na hora, quando eu comecei a namorar, que já sabia que estava namorando com a Cher e tudo mais, a gente estava abrindo para as outras pessoas, eu fui criando grupos no WhatsApp, porque a gente namora à distância, né? Acho que a gente não falou isso, detalhe. E eu fui criando grupos no WhatsApp e adicionando aqueles amigos que eram mais importantes, assim, ou que eu já gostaria futuramente de que fossem os nossos conselheiros, assim, né? E foi aproximando eles, tanto para que ela pudesse conhecer e eles pudessem conhecer ela também, conseguir fazer avaliar nesse período, tipo, estou no caminho, será que a gente tem o mesmo propósito e tudo mais, né? Porque eu tenho entendimento de que se nós estamos na fase de namoro, ou fase talvez apaixonados, ou a gente está um pouco cegos, vamos dizer assim, não estou falando que o amor é cego, não estou dizendo isso, mas às vezes a gente não consegue ver os defeitos, a gente não consegue ver aquilo que o outro tem diferente, ou que não tem, vamos dizer assim, mesmo propósito. E aquelas pessoas que nos conhecem
conhecem há muito tempo, que são nossos amigos, nossos conselheiros, eles vão conseguir identificar isso de fora. Tem um olhar de fora é muito importante. Então, incluir amigos, além de ter conselheiros, né, tipo, como ter principalmente no noivado, ter um casal que acompanha é importante. Mas incluir amigos, eu também creio que é um ponto importante para um namoro, para o noivado, porque ajuda a não ficar só. A pessoa, tipo, vou fazer programinha de casal, vou fazer programinha de noivado, vou para a igreja e fico lá sentado num canto, só eu e minha noiva, só eu e meu namorado. Esse período não é para isso. Não é para mim ficar curtindo a outra pessoa, principalmente quando eu estou em público, né? Quando eu estou em público, eu estou namorando publicamente e eu tenho que saber conversar e incluir outras pessoas naquela conversa e tudo mais. Então é algo que principalmente eu lido muito assim, né? E é algo que sempre ajudou nós nesse relacionamento. Esse negócio aí de estar em público, eu sempre falo assim que o pessoal que começa a namorar, quer ficar ali sempre juntinho, não sei o que, diz, cara, duas coisas. Primeiro, não fica contando dinheiro na frente dos pobres, né? Porque tem gente que não tá namorando aí. E segundo, se é pra ti tá junto com outras pessoas pra ficar com a tua namorada ou tua noiva, então por que tu tá junto com as outras pessoas, né? Tipo, qual que é o teu propósito de estar aqui? Se era pra ficar vocês dois juntos, vocês não precisavam estar aqui, vocês poderiam estar em qualquer outro lugar. Então, uma coisa que eu e a Geise, a gente sempre fez desde a época do namoro, foi que quando a gente tá com os outros, né, fosse com o pessoal dos jovens, na igreja e tudo mais, a gente não tá aqui pra estar junto, né? Então a gente tá aqui, vamos dizer assim, como se fosse solteiro, sabe? Porque a gente não era casado ainda. Eu sempre levei nessa questão assim, se eu não tô casado, quando eu tô junto com os outros, eu tenho que estar junto com os outros, né? Eu tô ali pra servir os outros e tudo mais. Quando a gente casar, vai acabar sendo a mesma coisa, porque a gente vai ter o nosso tempo junto de intimidade de casal pra conversar em casa e tudo mais. A gente vai ter o nosso tempo. Então quando a gente sai, também a gente pode estar lá pros outros, né? Só que o que acontece? O pessoal acaba usando esses tempos com as outras pessoas pra estar com o namorado, com o noivo, com a noiva, sabe? Em vez de aproveitar aquele momento pra estar com as outras pessoas. Então eu sempre digo, cara, agora não é o momento de estar com a outra pessoa, né? Só que eles usam isso porque eles não conseguem, a gente não tem muito tempo pra estar junto, não sei o que. Bom, talvez Deus tá usando isso pra que vocês não caiam, né, em alguma cilada aí do inimigo, né? Pode ser pra isso também, essa distância, né? Mas é bem complicado isso, né? Porque tem que partir dos dois, né? Tem que partir dos dois querer realmente ter essa noção aí de que não é o momento pra isso, né? Claro. E um ponto importante também que eu entendo antes, a gente falou muito sobre noivado, sobre o sistema noivado, mas sobre o relacionamento, ele tem que ser recheado de honestidade e transparência, né? Uhum. Então, se a pessoa não tem clareza, não tem honestidade no namoro, ela não deveria entrar no noivado, não deveria estar preparada. Então, como é que eu sei se eu sou pronto para entrar no noivado? Como é que eu estou preparado para isso? Uma pergunta que para mim foi muito forte quando eu li, ela dizia assim, tipo, há fraquezas na sua vida que você esconde hoje da sua namorada e se tu contasse isso, romperia o teu relacionamento? Se tu ainda tem essas coisas que tu esconde, ou até mesmo do parceiro, ou talvez até mesmo do casamento, né? Significa que teu relacionamento não tem honestidade, significa que teu relacionamento não tem transparência. Então, quando eu entendi isso, eu disse, cara, eu não posso entrar num relacionamento ou num noivado sem a minha vida ser totalmente transparente. Claro que eu não vou falar todas as coisas abertamente, mas as coisas que são muito importantes e que vão afetar a outra pessoa espiritualmente, vão afetar a outra pessoa em relação talvez emocionalmente, essas coisas precisam ser faladas, precisam ser abertas, né, para que não venha assim essa desonestidade ou tudo fica obscuro depois, né? E também nessa questão aí, agora que tu falou sobre isso, Jairo, sobre transparência, no caso tu falou assim, né, estar pronto, né? É muito importante ter noção, obviamente que a gente sempre fala, né? Tu quer entrar no namoro, tu já tem que entrar sabendo que vai casar, ou seja, namoro não é brincadeira, né? Casamento não é brincadeira, então o namoro também não vai ser. Mas no momento que tu noiva, vamos dizer assim, tu tá firmando esse contrato, né? Então nós vamos marcar a data do nosso casamento, estamos noivando, né? Tu tem que ter noção de quando tu vai noivar, tu vai tomar essa decisão, que significa que depois tu vai ter que casar, né? E casar significa sair da casa dos pais, conseguir sustentar uma família, tem essa questão, né, de ter um lugar pra morar, né? Não precisa comprar um apartamento, né? O pessoal às vezes fica esperando muito comprar apartamento. Eu esperei, né? Porque eu já tinha comprado antes de começar a namorar.
Mas não precisa ficar nessa espera. Mas é muito importante ter um lugar. Porque não dá pra ficar na casa dos pais. Citou antes, lá em Gênesis, e Gênesis vai falar que o homem e a mulher, quando eles casam, eles devem sair da casa dos pais. Porque não tem como ter 2 homens na família, né? No mesmo lar. Não dá certo. Então, é muito importante a gente ter essa noção de que as coisas, elas vão mudar. Existem responsabilidades, eu preciso estar preparado emocionalmente para isso, financeiramente para isso. E se eu não tenho condições de sustentar, eu acho que não é o momento para noivar ainda. Talvez não seria nem o momento para namorar, né? Eu vejo assim, galera aí começando a namorar aí com 15 anos. Tu consegue sustentar uma família com 15 anos? Ah, mas eu não vou casar agora. Beleza, tu quer casar daqui quanto tempo? Daqui 10 anos? Né? Tu vai namorar durante 10 anos com essa pessoa para depois casar e sustentar essa família? Talvez não seria um momento assim de tu esperar um pouco até tu amadurecer um pouco mais e, sabe? Então, é muitas questões assim que a gente tem que levar em consideração, porque casamento é coisa séria, casamento não é qualquer coisa. Eu vejo muita gente assim que casa sem pensar sobre isso antes e vão descobrir as coisas no casamento, né? Aí vão descobrir no casamento que eu tenho que dividir uma casa com uma outra pessoa que muitas vezes é diferente de mim. Vão descobrir no casamento que a gente precisa de dinheiro para sustentar essa casa, né? Vão descobrir no casamento que é preciso trabalhar e suar e se esforçar muito para conseguir pagar os boletos, né? Vão descobrir lá no casamento que o dinheiro às vezes vai ser a raiz aí da briga que é mais frequente assim nos casais. Na verdade, o dinheiro ele gira em muitas brigas de família, igreja e tudo mais, né? Às vezes, né? Mas assim, vão descobrir só lá na frente, sendo que tudo isso poderia ter sido descoberto antes e ter sido preparado, né? Se preparar psicologicamente, financeiramente, tudo, para depois chegar no casamento e quando acontecer os problemas, não, eu já sei disso, né? Eu já estou preparado porque eu sei onde eu me meti, né? Então, às vezes o pessoal vai descobrir o que é casamento quando casa. E aí é complicado. Aí depois não tem mais volta, né? Casamento é até que a morte se separe, né? Sim, isso é uma clareza muito boa e importante, né, para solteiro, para quem tá namorando, não se misturar as fases, né? Tanto o namorado ou o noivo não vai misturar a fase de casamento, que ele vai ver só no casamento, mas também do solteiro, ele não vai misturar e querer ficar vivendo a vida dele procurando outra pessoa, quando que Paulo diz que quando você é solteiro, você tem que se preocupar com as coisas que são do reino, né? Então tu tem 100% do teu tempo para investir em Deus, procurar conhecer a vontade de Deus para tua vida, saber aquilo que você se sente realizado fazendo, servindo em ministério, se experimentando, porque provavelmente é nos ministérios ou é naquilo que você faz na igreja ou naquilo que você vai entender o teu propósito de vida e talvez vai conhecer a outra pessoa ali fazendo a mesma coisa, né? Não é eu procurando na internet com a outra pessoa ou que eu acho que ela parece comigo, né? Eu talvez nem me conheço com 15 anos e talvez com 20 ainda talvez não me conheça com aquilo que eu entendo que Deus tem pra mim. Então é bem legal entender o propósito que Paulo dá essa instrução, né? Muito, né? Tipo, foque, você que é solteiro, foque, você tem 100% do seu tempo pra investir no reino de Deus e estar focando no reino de Deus, né? E agora, você que é noivo, você que é namorado, agora você não tem mais 100% do seu tempo. Você tem 50% do tempo e agora outras 50% você tem que se preocupar com as coisas terrenas, tem que se preocupar em fazer a outra pessoa feliz. E muitas vezes a gente inverte também isso, a gente entra no relacionamento, fica noivo, fica namorado e acha que ainda continua com 100% do tempo. E aí a gente também acaba desrespeitando um princípio de Deus, né? Um ponto importante, Duda, uma dúvida que talvez nossos ouvintes tenham e a gente tem períodos diferentes de noivado ou entendimento. Qual é o período correto de noivado? Quantos anos? Um namoro longo e noivado longo? Ou o que vocês passaram no período de vocês? Deixa eu perguntar pra vocês, quanto tempo vocês estão noivados e quanto tempo vocês pretendem ficar noivados? A gente dividiu bem no meio. A matemática é com Gério. Eu sou mais das datas. O nosso planejamento de relacionamento, namoro e noivado juntos vai dar 1 ano e meio. Então, por que a gente tem esse período? Porque a gente se conhece há mais ou menos... Já se conhecia antes de namorar uns 9 anos, né? Eram os melhores amigos em si, conversávamos muito. Então, a gente não planejou ficar muito tempo. Pelos meus pais e pela minha mãe, a gente casaria em 6 meses. Mas isso não foi um entendimento nosso, assim. Não, a gente acha que um tempo ideal. Mas o noivado
noivado vai ser a metade do que a gente teve período de namoro, né? Ô, Jairo, eu vou ter que dizer pra ti e pra Sharon, assim, infelizmente, biblicamente, vocês estão errados, tá? O noivado, segundo a Bíblia, tem que durar no máximo uma semana, tá? Não, é muito tempo, 6 meses, nossa, é impossível, né? 6 meses o mundo muda, 6 meses vem uma pandemia aí, muda muita coisa. Tem que ser uma semana, porque Jesus pode voltar antes. Amém. Então, não, tô brincando com vocês. Mas corrigindo, é 9 meses. A Bíblia, assim, ela não fala nada sobre período de noivado, né? Até porque... E nem de namoro, né? Porque nem tem namoro na Bíblia, né? Mas o que a gente tem que levar em consideração? Tudo o que a gente já falou. Eu penso assim que o noivado e o namoro e tal, eles não podem ser períodos muito longos. Eu acho que se tem algum período que deve ser longo, é o tempo de oração. Esse tempo de oração, ele tem que ser o maior tempo possível para que a gente tenha noção de que Deus está nos mostrando que é aquela pessoa. Eu inverto aí um pouco os papéis, né? Só que, claro, esse tempo de oração, ele pode durar 1 ano, mas pode durar 1 mês, né? Porque Deus pode mostrar. Porque vai depender muito também do que tu me falou agora, né? Vocês já se conheciam há muito tempo, então vocês já conhecem bastante a pessoa. Claro que no tempo de oração, depois do namoro, vocês vão conhecer mais. Mas você já tem uma noção de quem é aquela pessoa. Do caráter, né? De como a pessoa é com Deus, como a pessoa é com a família. Daqui a pouco vocês vão descobrir um pouco mais. Então são bastante coisa a considerar que vai delimitar. Só que também não dá pra ficar enrolando, né? Tipo, eu preciso conhecer mais, eu preciso conhecer mais, eu preciso conhecer mais. Será que esse preciso conhecer mais é porque você não tem coragem de realmente colocar os pés dentro do casamento? Então, eu vejo assim que o tempo de namoro, o tempo de noivado, eles são momentos de preparação para aquilo que já foi decidido. Porque eu sempre digo, namoro é para casar. Pode acontecer de não casar, tipo lá no meio ali, descobrir algo que estava escondido, nossa, e agora eu não consigo viver com essa questão, não vou conseguir viver com essa pessoa e tudo mais. Pode acontecer, né? Não tira essa questão. Mas tem que estar decidido já que vai casar. Então, por exemplo, vocês colocaram ali 1 ano e meio, né? Eu e a Geis, a gente colocou 3 anos e 1 mês pra casar, de quando a gente começou a namorar, né? Por quê? Porque eu queria entrar já no meu apartamento, e o meu apartamento ia demorar isso pra ficar pronto. Na verdade, demorar um pouquinho menos, mas daí, né, fecha aí a data, né, que eu queria. Tinha que ser esse período. E aí, a gente tinha opção, ou a gente casa antes e daí mora de aluguel, e quando fica pronto o apartamento a gente vai morar e tal, ou a gente espera ficar pronto, né? Eu quis esperar ficar pronto. Então eu alonguei um pouco mais, eu enrolei a Geisa um pouco mais, né? Mas não é porque tem que ser 3 anos, porque tem que ser 1 ano, tem que ser 6 meses, tem que ser 10 anos, não existe uma data. Mas também não pode ser muito longo, porque que nem a Sharon falou antes, quanto mais a gente demora, mais o nosso físico vai querendo avançar o sinal. Então, atrasar muito não é saudável espiritualmente. Também, quanto mais a gente atrasa, mais a gente vai vivendo uma mesmice, né? Porque o casamento é o nosso objetivo e a gente quer desfrutar desse casamento, e aí o tempo de namoro, tudo que a gente tinha que fazer no namoro ali, de se conhecer e tudo mais, estudar junto, noivado também, a gente vai esgotando, né, as possibilidades. Beleza, a gente já sabe tudo, a gente já tá preparado, mas a data não chega, a gente já tá preparado, mas a data não chega. Daí isso pode estressar, né, pode sobrecarregar esse tempo de namoro e noivado. Então também alongar muito não é necessário. A gente só deveria alongar quando talvez a gente tem que, sei lá, daqui a pouco tem algo muito complicado que a gente tem que superar, né, pra compartilhar com o nosso futuro cônjuge, e aí isso precisa de tempo, de confiança, né, precisa de tempo de relacionamento ali pra poder se abrir, porque talvez pode ser um trauma. Às vezes existem até coisas que a gente vai abrir só no casamento, né, talvez seja algo que não vai influenciar no casamento depois. Mas sabe, é bem complicado assim a gente definir uma data, um tempo, porque não tem. Tanto é que quando a gente olha pra Bíblia e a gente pega aquele exemplo ali do casamento judaico, a gente percebe que o noivo, ele tá preparando morada, e o dia e a hora que o noivo vem, ninguém sabe. A gente tem aquela parábola das 10 virgens, em que as virgens, elas estão lá esperando, né, junto com a noiva, que elas são, vamos dizer, essas virgens seriam como se fossem as madrinhas, né, que estão ali junto com a noiva, esperando a vinda do noivo, e aí elas não sabem quando o noivo vai vir. E aí o noivo vem de madrugada, né, ele pode vir de madrugada. E se a gente olhar pra Jesus, a gente tá esperando aí, a gente tá nesse noivado já fazem quase 2000 anos, né? Então é um longo noivado, né? Porque a gente tá aqui se preparando, né? Estamos esperando e tudo mais, conhecendo ele. E olha só, de
todo esse tempo, né, se a gente pegar nossas idades, aqui o nosso tempo de vida, a gente ainda não conhece 100% o nosso noivo. A gente talvez ainda não é apto. Claro que através do sacrifício dele, o Espírito Santo e tudo mais, a gente é apto. Mas, quero dizer assim, a gente não conhece profundamente, totalmente o nosso Senhor. Então, também a gente não tem que esperar a gente conhecer 100% a pessoa totalmente. A gente tem que saber onde a gente está se metendo. É isso. E por mais que, por exemplo, vamos usar Jesus nesse ponto, eu não conheça profundamente 100% toda a essência de Deus, porque seria impossível, porque ele é imensurável, ele não cabe na minha mente, e ele não cabe no meu coração, ele é muito maior que isso. Ele consegue me preencher e ele ainda sobra, né, espaço de Deus, porque meu coração não comporta, minha mente não comporta. Por mais que tenha tudo isso, eu sei aonde eu tô me metendo. Eu sei do amor de Deus, eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus, eu sei o que ele fez por mim. Então, eu sei aonde eu tô entrando. Então, a mesma coisa do casamento. A gente tem que saber onde a gente tá se metendo. Quem é essa pessoa? A gente tem que conhecer essa pessoa. Mas talvez a gente vai descobrir tudo dessa pessoa, talvez depois com, sei lá, 60 anos de casado, que daí a gente pode dizer, não, agora eu realmente conheço 100% da pessoa, sabe? Sim. Não sei. Pode ser que daqui a pouco, com 1 ano de casado, a gente já conheça 100%. E tem outro ponto, as pessoas, elas vão se transformando, né? E esperamos que pra melhor sempre, né? Porque o Espírito Santo vai transformando a pessoa. E constantemente a gente vai conhecendo mais essa pessoa, porque essa pessoa que a gente casou, lá na frente, ela não é a mesma com que a gente começou a orar. Mas a gente orou pra Deus pedindo uma pessoa pra casar que fosse semelhante a Cristo, e Deus disse, essa pessoa é quem eu escolhi pra ti. Mas naquele momento ela ainda não era totalmente semelhante, e aí Deus vai efetuando esse processo, me usando também, para que essa pessoa, ela vá se transformando através do tempo pra ser semelhante a Cristo. Então, assim, tempo é muito complicado da gente definir. Mas, Sharon, eu sei que tu tem aí alguns pontos que vai nos ajudar a entender o período, né? Não o período, mas o momento certo aí pra noivar e tudo mais. O que tu pode me dizer? Sim, eu sempre fui uma pessoa que, como eu tive muito tempo pra, né, pensar, Deus permitiu que eu ficasse 25 anos aí, né, só esperando e projetando, eu sempre tive coisas que eu acreditava, não, quando isso acontecer, vou saber que é o tempo certo de namorar e de noivar, né, e listei coisas básicas, eu vou compartilhar agora, são 6 pontinhos bem rapidinhos. O primeiro, né, que tem que ser considerado no namoro e também no noivado, que tem o mesmo Deus, né, a mesma fé. Isso é algo que é o início de tudo, né? É aquela construção, é a base, né? Então não pode ser algo que não esteja alinhado, né, entre os dois. O segundo ponto é ter a maturidade de reconhecer que aquela outra pessoa é propriedade exclusiva de Jesus, de Deus, de Cristo. Não é tua, porque senão entra ciúmes, entra as brigas sem motivo, porque eu penso assim, porque nananã. Então, isso é um ponto bem, assim, bem importante a se considerar, porque também entra aqui a questão da defraudação, de reconhecer limites, porque aquele não te pertence ainda, na verdade nunca vai te pertencer, ele é de Jesus, a forma dele pensar, dele agir, é algo a ser respeitado. Então quando tu consegue ter essa autoestima pelo outro, aí já tem um grau de maturidade para se comprometer, né? E outro ponto também que eu listei, que tem a ação dos pais, né? Para mim era um ponto fundamental que os meus pais estivessem de acordo pela minha aliança que eu fiz com eles, né? Que eles me ajudassem nesse processo. E sonhos e propósitos, né? Nós sabemos que Deus não une, né, só o emocional, só o financeiro, só o profissional. Deus une um propósito, né, que é tudo, né, engloba tudo. Então os dois não é ter o mesmo propósito, mas os dois precisam cumprir o propósito do reino, né, que é levar Jesus e que nenhum interfira na caminhada do outro, mas auxilie, né, que esse é o id, né, é a única coisa que fomos chamados para fazer aqui na Terra, né. A outro ponto que eu listei é que haja uma disponibilidade e uma perspectiva financeira, né? Como tu citou, como nós já falamos, não adianta querer começar, vou casar e vou morar no meu quarto, sendo que nem a minha cama eu paguei, nem meu guarda-roupa. Então, a pessoa tem que, para entrar no noivado, ela tem que saber que ela está assumindo um compromisso mesmo de preparação. Então, ela precisa ter uma renda, ela precisa conversar sobre isso com o outro, precisam alinhar sobre qual a tua expectativa, no caso da mulher, né? Quer que eu ajude em casa da mesma forma que tu? Como que vai ser? Trabalho fora, não trabalho? Isso eu e o Jairo, nós conversamos muito, porque eu sou uma pessoa que gosta de... Eu trabalharia todo dia, assim. E eu falei pro Jairo que uma coisa, ele não vai reclamar de mim, que eu não gosto de trabalhar. E até
me leva ao entendimento que o provedor, no caso, é ele, né? Eu vou auxiliar e tal. Mas isso são coisas boas a conversar. Porque se nós não tivéssemos conversado isso antes, num casamento, talvez ele teria me conhecido uma pessoa mais trabalho do que... E eu talvez teria uma responsabilidade de sustentar a casa, sendo que é minha, mas não como eu encaro, né? Então é importante conversarem muito sobre isso, né? E é uma coisa bem importante que é a idade, educação, a formação, a cultura familiar, princípios, não precisam ser iguais, mas tem que ter uma compatibilidade, tem que ter um entendimento, um amor, tem que ter uma atenção, tem que avaliar a cultura familiar. A pessoa é assim que a família age e tal, porque isso com o tempo, quando forem construir o lar, vai ser algo que vai dar atritos, né? Porque pra mim tudo que eu vivo na minha casa é a minha verdade, nunca vivi outra coisa. Agora vamos juntar duas culturas numa só, então precisa ter uma disponibilidade dos dois em crescerem nisso, né? Então eu acho que quando a pessoa tiver esse entendimento nessas áreas, ela pode iniciar um noivado, porque enquanto não tiver essa maturidade de analisar todas as áreas, não tem como entrar num relacionamento mais profundo, nem num casamento, porque amém, tem a parte espiritual, sim, tem, mas também tem muita questão, tem coisas básicas, né, que às vezes a gente espiritualiza muito e não pensa, sendo que eu não vou casar só com o lado espiritual do outro, não vou casar só com a área profissional do outro, não vou casar só com as outras áreas que tem, eu vou casar com toda a pessoa, com todas as suas qualidades e seus defeitos, né, e ter essa maturidade de entender e estar disposto a, com amor, né, suportar, superar, orar pelo outro, aí a pessoa tá com índice bom para o casamento, para se comprometer, né. Então é a reflexão que eu faço, assim, na questão do tempo de noivado, a pessoa tem que ter essas áreas, assim, maduras, né, senão tá ferrado. Descobrir isso casando deve ser estranho. Graças a Deus não permitiu que nós descobríssemos depois, mas nos orientou, né, antes a pensar sobre isso. Muito bem, pessoal, então, muito legal o papo aí que tivemos, e agora, né, vamos chegando ao fim, vamos encerrando aqui essa conversa, então vamos para as considerações finais. Eu vou começar na ordem inversa. Sharon, por favor, o que você finalmente considera? Eu considero que, né, que o noivado, ele é um tempo importante de preparação e que, na verdade, é uma aliança no coração, né, com a pessoa e com Deus, e a importância dele antes do casamento é amadurecer, né? Todas as ideias, o casamento, a festa, mas não só a festa, mas vai envolver todas as áreas, né? No planejamento. Então é um tempo de conhecer a pessoa. Então reconhecer a Deus, né? Todos os dias, em cada dia, sabendo que cabe a nós, né? Os planos, mas a bênção, né? A resposta final, ela vem de Deus. E é isso. Blindar sempre, né? Todas as fases das nossas vidas pelos princípios, por tudo. E eu gostaria de terminar falando e dizer que eu te amo, Jairo. Eu acho que é isso. E acho que é isso. Eu acho que é isso. Muito bem, muito obrigado, Sharon, por participar conosco aí nessa conversa. E Geisa, agora suas considerações finais, o que você finalmente considera? Eu acho muito importante esse período de noivado, eu acho muito importante o sentimento que flui tudo isso, né? Ainda mais quando a gente coloca Deus no foco, Deus no centro. Eu e o Eduardo, todo o nosso relacionamento até hoje, a gente tinha uma pirâmide, isso acho que a gente nunca falou em outros podcasts, não lembro. A gente tinha uma pirâmide e a gente tinha nossos versículos e tudo mais, e no nosso casamento, quem fez, o Edgar, ele pegou os nossos dois corações e foi até o topo do triângulo, né? Que o triângulo é Deus, é nós, né? E com Deus, e quando ele subiu aqueles corações, a gente ficou perto de Deus, né? Então acho que o noivado, todo esse período de noivado, relacionamento, casamento, é um período onde a gente se conecta totalmente com Deus e Deus tem que ser o foco, Deus tem que ser sempre em primeiro lugar, né? Uma dica de um livro que eu e o Eduardo a gente leu quando a gente tava noivo também, namorando, que é As 5 Linguagens do Amor. Esse livro é muito bom pro casal acabar se conhecendo de várias maneiras, assim, se o casal descobrir qual é a linguagem, como tu falar com a pessoa através daquela linguagem, é muito bom até depois, quando vocês forem morar juntos, quando estiver casados, e daí um vai entender melhor o outro lendo o livro, sabendo qual é a linguagem dele. Muito bem, link no post aí do livro, 5 Linguagens do Amor, na verdade é do Google, né, pra você pesquisar.
Mas muito obrigado, Geisa, também por estar aí conosco nessa conversa aí sobre noivado. E Jairo, o que você finalmente considera aí? Cara, noivado é um tempo lindo, é uma fase que, creio eu, nós passaremos uma vez só. Então, estamos nessa fase que a gente não foi preparado antes para passar por ela e não tem tutorial em si, né, tipo, de como passar no YouTube, pelo menos, mas Deus está junto com nós, como a gente falou, o autor, ele é o principal, então ele nos ensina em todas as situações. E então é um período muito bom, onde tem mudanças no nosso coração, na nossa mente, na modo de pensar, transformação total, né, tipo, de não ser mais aquela pessoa só, de pensar só, mas agora tem realmente um contrato. E por fim, eu diria para quem está ouvindo, leia o contrato antes de assinar qualquer coisa, e sobre amor, leia a bula antes de amar alguém. Boa. E Jairo, vocês têm um projeto aí, né, que tu pode divulgar aí. Ah, sim. É uma coisa que a gente não comentou antes, mas eu e a Sharon nos conhecemos tirando foto. Então a gente resolveu, quando a gente começou a namorar, criamos esse projeto onde a gente relembrava todo mês, que a gente se encontra uma vez por mês, porque a gente namora à distância e tudo mais, esse noivado ainda é à distância. E nesses encontros, um por mês, a gente faz esse ensaio fotográfico, onde convidamos amigos, fotógrafos que nos fotografam nesse momento, e a gente tem um Instagram, então a gente posta, que é o @ensaio-por-mês, e tem um site também onde a gente coloca todas as fotos, mas muito mais é para relembrar o primeiro momento que a gente se encontrou e a história que Deus tem criado, né? Então nós somos um casal, vamos dizer assim, onde a gente usa mais a criatividade e que Deus uniu nessa parte. Muito bem, então link no post aí do Instagram e do site, o Ensaio por Mês. Quem quiser mandar pergunta ou quiser conversar mais com nós, né, tipo, a gente tá, só mandar lá o nosso Instagram e a gente pode estar conversando aí qualquer coisa que as pessoas queiram falar, né. A gente tá planejando nosso casamento bem no meio dessa situação que talvez você está ouvindo agora no período de Covid, a gente tá passando essa fase. Uhum. Não tá fácil pra ninguém. Mas muito obrigado aí, Jairo, por também estar aí conosco, e eu também quero finalmente considerar que vocês falaram bastante já falaram tudo, não sobrou muito pra mim, né, então eu só considero aí que o noivado, né, ele deve focar o casamento, e o casamento deve ser pra Deus, então se agarre em Deus e corre pro abraço. Corre pro abraço aí, porque não tem muito assim o que fazer a mais, sabe? Se a gente desfocar os nossos olhos de Deus, a gente botar os nossos olhos em qualquer outra coisa, o nosso casamento não vai honrar a Deus, né? É só Deus que vai poder nos guiar nesse caminho, então a gente realmente tem que se entregar pro Espírito Santo. Então é isso, pessoal, vamos encerrando por aqui hoje e até o próximo episódio, até mais! Medo de Deus!